Olá pessoal, meu nome é Kátia D'Angelo Terriaga, estarei participando do Congresso Nacional sobre SPED, falando do tema EFD Contribuições. O assunto que eu irei abordar será tratado em relação aos aspectos gerais e cruzamentos de informações, mas antes de começarmos a falar sobre o assunto, gostaria de agradecer à equipe que organizou este congresso, pela minha participação e juntamente com os meus colegas e parceiros, espero que possamos contribuir e ajudá-los no dia a dia de vocês, na entrega dessas obrigações. No que diz respeito ao SPED, o que podemos entender e compreender que representa o SPED no nosso dia a dia? Apesar de termos aí a expressão de um colega um tanto desesperado para a entrega dessas obrigações, num todo, podemos compreender e entender que o SPED ele é um projeto que foi desenvolvido para modernização sistemática da entrega das obrigações acessórias. Ainda que no dia a dia, inicialmente, quando o SPED é implantado, nós tenhamos muitas dificuldades para adotá-los e entregarmos de forma coerente e correta, o SPED ele serve para otimizar e modernizar a entrega das obrigações acessórias. A sistemática do SPED, ela é muito inteligente no sentido do cumprimento das obrigações acessórias. Tanto é que, diante dessa sistemática e modernização dessas entregas de dados que são feitas pelos contribuintes, as administrações tributárias e as administrações fiscalizadoras, nós, profissionais da área contábil, devemos estar atentos no dia a dia de como deveremos entregar essas obrigações e quais são os cuidados que devemos tomar para que esses dados não sejam confrontados de forma errada, pois são as próprias entregas que nós fazemos que auxiliam com que os órgãos administradores possam fiscalizar o contribuinte. Durante a explanação dessa exposição deste tema hoje, até mesmo por ser o primeiro congresso e diante do tempo que nós temos para apresentar o tema, eu vou explanar os aspectos gerais de uma forma sucinta, não vou entrar em detalhes, porque não é o objetivo, e vou falar dos pontos que nós devemos observar para o cruzamento das informações. Então, eu vou falar o que é o EFD, quais são os responsáveis que deverão entregar esta obrigação acessória, quem que está dispensado da entrega, qual que é o prazo, de que forma que é feita a apresentação, em caso de retificações, como devemos proceder, se nós temos algo a nos atentar, quais são as penalidades, que tipos de informações que devem constar no EFD, o que representa o regime de caixa de competência, as retenções na fonte, quais são as atenções que nós devemos ter, de que forma que é feita a importação de dados, qual que é a estrutura do arquivo transmitido, quais são alguns tópicos importantes que devem ser observados, e eu vou explanar alguns exemplos de cruzamentos de obrigações acessórias, para vocês terem uma ideia do que acontece quando nós entregamos um arquivo digital através do SPED. O SPED ele é um sistema público de escrituração digital e ele é dividido conforme as operações, conforme os aspectos dos dados dos contribuintes envolvidos. Então, hoje, nós temos aí o SPED focado, voltado para a área comercial, financeira, materiais e fiscal. No que diz respeito ao fiscal, que é o que está relacionado ao tema que estamos abordando, nós temos lá, olha, a integração fiscal, gestão eletrônica e o EFD, que é a escrituração fiscal digital. Então, nós temos a escrituração fiscal digital contábil, escrituração fiscal digital do ICMS-PI e temos este assunto que eu irei tratar, que é a escrituração fiscal digital das contribuições, que é a gestão destes tributos. Então, vejamos como tudo isso acontece, O que é o EFD? Primeiramente, o EFD é uma escrituração fiscal digital das contribuições. Que contribuições? Contribuições estas do PIS e da COFINS.
E também foi implementada a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então vejamos lá, olha, a escrituração fiscal digital trata de um arquivo digital instituído através do SPED a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração para o PIS, da COFINS, nos regimes de apuração não cumulativo e cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativo das receitas auferidas, bem como os custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos de não cumulatividade. Em resumo, a princípio, o EFD Contribuições ele deve ser adotado para compor os dados da apuração do PIS e da COFINS sobre a forma de cobrança cumulativa e não cumulativa. Além disso, devem constar também que foi implementada através do advento da Lei 12.546 as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta. Essa contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ela só é adotada para alguns setores de serviços e segmentos industriais. Então, a legislação dispõe de quais são as empresas que adotaram, que podem adotar o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Estando a empresa nessa modalidade, ela também terá que fazer constar essas informações no EFD Contribuições. Então, atualmente, o EFD Contribuições ele é voltado para a apuração do PIS, da COFINS e da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O EFD Contribuições, a obrigatoriedade, ela foi instituída a princípio através da Instrução Normativa 1052 de 2010, porém a Instrução Normativa vigente no momento é a 1252 de 2012. Nessa Instrução Normativa, ela foi observada pelos contribuintes. Quais contribuintes que deverão ser observados pela essa Instrução Normativa e adotar as regras da EFD? Os contribuintes do PIS, os contribuintes do COFINS e os contribuintes da contribuição previdenciária incidente sobre a receita de que tratam, e daí onde está elencado as empresas que pagam a contribuição previdenciária sobre a receita. Estão elencados no artigo 7º e 9º desta lei. Então, as atividades que devem apurar a contribuição previdenciária sobre a receita estão elencadas nesses artigos desta lei. Então, sendo a empresa sendo a empresa contribuinte do PIS, da COFINS e da contribuição previdenciária sobre a receita, essa empresa, a princípio, deverá entregar o EFD Contribuições. O EFD Contribuições ele foi implementado de uma forma gradativa, E aí eu coloquei no slide, está exposto, o caso de eu ficar detalhando isso, para nós não perdermos nosso tempo, e foco. Então, só para vocês terem uma ideia, a implementação do EFD Contribuições, ela ocorreu de forma gradativa. Dependendo do impacto do SPED, as entregas e a implementação ocorrem de forma gradativa. Então, nós devemos sempre estar atentos às divulgações, às legislações, para que nós não deixemos passar nada. O contador tem um trabalho árduo de estar lendo constantemente. Eu costumo dizer para os meus alunos que o contador ele tem que ter ele tem que fazer um estudo constante. Não é só ir lá, estudar, tirar o diploma e acabou. Nós temos que estudar diariamente para não perdermos os prazos e as regras que deverão ser adotadas. Essa é a realidade do nosso dia a dia. Em relação às empresas que devem entregar o EFD Contribuições, nós devemos observar que das empresas que estão sujeitas, que devem recolher a contribuição do PIS, da COFINS, da contribuição previdenciária sobre a receita, nós temos lá hoje, atualmente, as empresas que elas são enquadradas como lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e as empresas que são consideradas simples nacional. Esses são os enquadramentos que nós temos perante a Receita Federal do Brasil. Então, se nós hoje formos entender como que funciona o regime tributário, ele é dividido por portes e atividades das empresas. E esses portes e atividades, eles são divididos conforme o enquadramento tributário.
Enquadramento esse que pode ser lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado ou simples nacional, né? E aí, dentro dessa situação, das empresas que estão obrigadas à entrega do EFD, nós temos também aquelas que são chamadas de imune e isentas. E nós temos que entender o que significa imune e isenta. A empresa que é imune e isenta, ela não deixa de ser contribuinte do imposto. A situação dela estar imune e isenta é por alguma operação ou atividade, né? Algum produto, algum serviço, alguma operação específica, atividade específica. A diferença entre imunidade e isenção é que os casos de imunidade, de um modo geral, são as situações que estão compostas na Constituição Federal do Brasil. Então, atividades específicas e operações específicas estão dispostas na Constituição Federal do Brasil e essas situações condicionam o contribuinte a ficar imune do recolhimento do imposto. O que eu gostaria de observar aí nesse ponto e atentá-los é que a imunidade não descaracteriza a entrega da obrigação acessória. A imunidade e a isenção descaracterizou o recolhimento do respectivo tributo. A entrega das obrigações acessórias, sendo essas devidas por tal contribuinte, devem ser entregues. Porém, no que diz respeito ao EFD contribuições, especificamente no parágrafo 3º do artigo 4º da Instrução Normativa vigente, nós temos assim, olha, a seguinte discriminação. Também estão obrigados a adotar o EFD contribuições as pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ a partir do mês em que a soma dos valores mensais da contribuição para o PIS e da COFINS apurada seja superior a 10 mil. Eu gostaria de enfatizar também que quando essas empresas taxadas como imunes ou isentas ultrapassarem, e aí eu digo ultrapassarem, não é valor igual, é valor superior à apuração de 10 mil mês, esta passa a estar obrigada à entrega do EFD contribuições. Antes disso, não está obrigada. Então, vejamos, se nós tenhamos lá uma empresa contribuinte do IRPJ, porém, a operação dela, a atividade dela, imunizou ela do recolhimento deste tributo ou a isenção deste tributo, IRPJ, porém ela é contribuinte do PIS e da COFINS no sentido de ser contribuinte pela sua operação e recolher o respectivo tributo, ela só deverá entregar o EFD contribuições a partir do momento que os valores devidos ultrapassarem 10 mil reais. Isso mês a mês. E aí, quando eu digo contribuição de PIS e de COFINS, este PIS não entra o PIS sobre folha, é o PIS sobre o faturamento da empresa, é o PIS sobre as receitas auferidas, independente de estar na modalidade de cumulativo ou não cumulativo. Então, nós temos que observar que quando a empresa, na soma dos valores devidos de PIS e COFINS ultrapassar 10 mil reais, ela passa a estar obrigada à entrega da EFD, mesmo estando imune e isenta do IRPJ. E a partir do mês que ela ultrapassou, mesmo que nos meses seguintes não ultrapasse os 10 mil, até o término do ano calendário, essa empresa deverá entregar o EFD contribuições. Então, vejamos, por exemplo, se a empresa teve lá no mês de março 8 mil de totalidade, não deverá entregar o EFD contribuições. No mês de abril teve lá 10 mil de contribuições, ainda não deverá entregar o EFD contribuições. Aí no mês de junho auferiu lá uma totalidade de R$ 10.200 de PIS e COFINS devido. A partir deste mês, esta empresa deverá entregar o EFD contribuições até o mês de dezembro, independente se nos meses seguintes não tenha atingido um valor superior a 10 mil. Ok? Quais são as empresas, diante de todo esse cenário, quais são as empresas que estão dispensadas da entrega do EFD contribuições? A princípio, nós temos as empresas que são optantes do Simples Nacional. Essas não é que elas não sejam contribuintes do PIS e da COFINS e da contribuição previdenciária sobre a receita.
Elas são contribuintes, porém recolhem esses tributos de forma unificada através da DAS. Então, essas empresas elas estão dispensadas de fazer a entrega do EFD Contribuições. Mas lá no final da minha explanação, eu gostaria de fazer uma observação que nós devemos nos ater para os próximos dias para ver o que vai acontecer em relação às empresas que são optantes do Simples Nacional e recolhem a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Tivemos aí uma mudança na DCTF e acredito que isso possa vir a repercutir no EFD Contribuições. Eu vou falar disso lá no final. Outro caso de dispensa de entrega do EFD Contribuições. As pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto de renda, pessoa jurídica, cuja soma dos valores mensais da contribuição para o PIS e da COFINS seja igual ou inferior a 10 mil. Então, veja, a empresa é imune ou isenta e o valor devido mensal inferior a 10 mil está dispensado de fazer a entrega. E as empresas também consideradas como inativas, que se mantiverem inativas. Então, vejam, as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano calendário ou desde a data de início de atividades, relativamente às escriturações correspondentes aos meses em que se encontram nesta condição. E aí vejam, manter-se inativa são aquelas empresas que não tiveram operações patrimoniais nem financeiras. Ou seja, a empresa não é somente não ter tido faturamento. Estar inativa são as situações em que a empresa não está possuindo operações de forma alguma, nem patrimonial, nem financeira, nem receitas, muito menos, tá? Então, essa é a caracterização de uma empresa inativa. Também estarão dispensadas da entrega da EFD Contribuições os órgãos públicos, porque é voltado para as empresas privadas, as autarquias, as fundações e as pessoas jurídicas que ainda estão em processo de abertura e ainda não possuem seu número de CNPJ, né? Então, essas são as situações de empresas que estão dispensadas da entrega do EFD. Atualmente, qual que é o prazo de entrega do EFD Contribuições? Então, o EFD Contribuições é uma obrigação acessória mensal e deve ser entregue até o 10º dia útil do segundo mês subsequente ao fato gerador, ao mês de referência. Então, estamos no mês de janeiro, as operações de janeiro deverão ser entregues em março, até o 10º dia útil do mês de março, do período que estamos nos referindo. Esse 10º dia útil, ele acaba caindo lá para o dia 14, 15, depende dos dias úteis do mês, né? De que forma que é feita a apresentação do EFD? O EFD ele é feito através de um programa validador, né, especificamente desenvolvido pela Receita Federal, e ele também está disponibilizado para fazermos download no sítio, né, da Receita Federal, e aí eu coloquei o caminho em que nós devemos acessar para baixar o aplicativo. Então, como que é feita a entrega deste aplicativo? Vamos ver. Vejam, a entrega do aplicativo ela é feita através do programa validador. O programa validador, ele tem essa estrutura, né, essa carinha aí, e a princípio, depois que nós tivermos feito a importação dos dados, a validação dos dados, o próximo passo que nós devemos fazer é a assinatura deste arquivo. Essa assinatura ela é feita aqui neste campinho aqui, né, de assinatura, nós temos que clicar e automaticamente, mediante essa assinatura, ele vai aparecer lá qual que é o contribuinte que eu estou efetuando a assinatura e qual que é o certificado digital que eu estarei apontando aí para fazer a assinatura deste arquivo. Então, veja, o procurador que faz a assinatura, pode ser um procurador, né, que faça a assinatura ou o próprio contribuinte. Normalmente, os escritórios de contabilidade é que fazem a entrega do EFD Contribuições. Aí o contribuinte passa a procuração para o contador e o contador acaba entregando este arquivo através do seu próprio certificado digital. Feito a assinatura, né, foi feita a importação dos dados, a validação do arquivo, a geração do arquivo, feita a assinatura, o próximo passo é fazer a transmissão através aqui deste botão aqui de transmitir o arquivo. Feita a transmissão do arquivo, nós devemos lá acenar qual que é
a empresa que nós estaremos transmitindo. Automaticamente nessa tela aí nós temos uma visibilidade de todas as empresas que foram transmitidas e quais que estão apenas assinadas e falta fazer a transmissão. Feita a transmissão, nós estaremos tendo aí o recibo de transmissão, onde neste recibo irá constar os valores devidos, o mês em que foi feito a entrega do arquivo, e nós temos que checar se está batendo com as informações, né, apuradas no decorrer do mês. Feita a entrega, se em caso em algum momento após a entrega nós percebermos ou por algum motivo tivermos que fazer retificações, nós temos que observar que as retificações elas são feitas com base em um novo arquivo. Não existe mais situações de retificações em que nós só retificamos o respectivo dado. Todas as retificações, de um modo geral, das obrigações acessórias, elas servem para substituir o arquivo anterior. Então, a retificação do EFD Contribuições, ela é gerada através de um novo arquivo. A única diferença é que em algum momento nós vamos ter que assinalar no arquivo, que é um arquivo retificador, para que a Receita Federal consiga identificar como um arquivo substituto. Se nós não assinalarmos que é um arquivo retificador, no momento em que nós formos fazer a entrega, a Receita vai acusar com a mensagem de que o arquivo já foi entregue. Então, no momento de nós fazermos esse arquivo ou fazer a importação deste arquivo, nós temos que assinar neste arquivo, né, através da importação ou da criação deste, que é um arquivo retificador. O que eu gostaria de alertar-los em relação à retificação do arquivo do EFD é que a EFD ela tem validade de retificação. A retificação deve ser feita, ela se extingue após 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte. Então vejam, os arquivos que foram entregues em 2015, o primeiro dia do exercício seguinte é 2016. Então, nós temos que contar 5 anos. De 2016 até completarmos 5 anos, nós temos o prazo de entrega, de retificação de arquivos referência 2015 até 2020. Se nós tentarmos fazer retificação de um arquivo de 2015 em 2021, nós não vamos conseguir. Então, as retificações, de um modo geral, seja por espontaneidade ou por até mesmo de intimação recebida pelo fisco, ela só pode ocorrer dentro do prazo de 5 anos de referência do respectivo arquivo. Então, nós temos que observar isso. Temos algumas penalidades em caso de ausência, né, de entrega da EFD Contribuições. E aí, diante das penalidades, nós temos aí alguns valores distintos de valores de multas em relação às penalidades, né? Então, a não apresentação da EFD no prazo fixado acarretará a aplicação ao infrator das multas. Então, nós temos aí 2 valores diferenciados, que é o valor de R$500 e o valor de R$1.500. Quais são as empresas que estão sujeitas à penalidade no valor de R$500? Então, as empresas que não entregarem as obrigações acessórias do EFD dentro do prazo estipulado, pagará a multa de R$500 por mês relativa à não entrega somente na situação de empresas que estiverem na condição de imune ou isenta. Então, a empresa imune ou isenta deveria entregar o EFD porque ultrapassou 10 mil de PIS e COFINS e não entregou. Quando entregar fora do prazo, estará sujeita a multa de R$500. E no caso das situações em que a declaração anual da empresa do ano anterior tenha sido na modalidade de Simples Nacional ou lucro presumido. Então, se a empresa no exercício anterior entregou a sua obrigação acessória anual através da modalidade de Simples Nacional ou lucro presumido, a multa do EFD dessa empresa será de R$500. Então, a princípio, o valor de multa de R$1.500 são para as empresas enquadradas na modalidade de lucro real. Essas empresas estão sujeitas a multa de R$1.500 por mês. As demais estarão sujeitas a multa de R$500. E aí nós sabemos que em situações a penalidades,
em situações em que o contribuinte resolva a situação de forma espontânea, nós temos redução de 50% do valor da multa, em caso dessa ser paga no prazo estipulado, né? Então, vejamos, se eu entreguei uma EFD, vamos por um exemplo de DCTF, entreguei uma DCTF fora do prazo, automaticamente no processo de entrega, junto ao recibo, vai vir lá a minha multa, a minha infração, que supostamente seria de R$500, mas como a entrega foi feita de forma espontânea, cairá para 250. E aí nós temos lá o DARF, que deve ser gerado com o código de receita e a data de vencimento. Este valor de redução para 250, redução de 50%, é somente se eu pagar essa multa dentro do prazo estipulado. Caso eu perca este prazo, a multa volta para o valor original de R$500 e ainda sujeito aos respectivos acréscimos legais. Então, atenção a isso também, pessoal. Quais são os tipos de informações que devem constar no EFD Contribuições? Se nós estamos falando de uma entrega de um arquivo que deve constar a apuração, os valores devidos de PIS, COFINS e contribuição previdenciária sobre a receita, as informações que devem constar no meu arquivo são todas pertinentes à apuração destes tributos. Quais são os dados que eu utilizo para apurar meu PIS? Quais são os dados que eu utilizo para apurar o meu COFINS? Quais são os dados que eu utilizo para apurar minha contribuição previdenciária sobre a receita bruta? São todos esses dados que devem constar no meu arquivo, ainda que seja uma informação de outras receitas. Se essas outras receitas impactaram na minha apuração de PIS e COFINS, estas certamente deverão constar no meu arquivo de EFD Contribuições. Então, em resumo, de um modo geral, quais são as informações que deverão constar? O faturamento da empresa mensal, claro que nós temos aí as regras para consideração do que é faturamento, os créditos que foram sujeitos, no caso das empresas que apuram na forma de cobrança não cumulativa, no caso, os valores retidos e deduções que diminuíram o valor a recolher do meu PIS e da COFINS, e as informações de contribuição, pertinentes à minha contribuição previdenciária sobre a receita. Então, de uma forma muito simples de nós compreendermos quais informações deverão constar, são todas aquelas que impactam na apuração dos meus respectivos tributos de PIS, COFINS e contribuição previdenciária sobre a receita. São essas informações que devem constar. Qualquer que seja essa informação, seja por medida judicial, seja por ajuste, seja por dedução, seja por outras receitas, outras despesas que impactaram nos créditos, certamente nós vamos ter lá um bloco para ter essa informação no nosso arquivo digital de EFD. Então, vamos entender mais adiante como que é feito esse input de dados. Porém, antes de nós falarmos desses dados, eu gostaria de enfatizar que nós temos a possibilidade de apurarmos o PIS e o COFINS sobre o regime de caixa. Então, vejamos, o princípio vigente na escrituração contábil e no ao que se discutir é o princípio da competência. A contabilidade ela é feita e executada adotando o princípio primordial, que é o princípio da competência. Porém, a legislação tributária, em alguns aspectos, possibilita que o contribuinte possa apurar os seus respectivos tributos em algumas situações pelo regime de caixa. É bem interessante para algumas empresas apurarem os seus tributos por regime de caixa, principalmente se essa empresa ela tiver um problema de fluxo de caixa, ela trabalhar mais com situações a prazo do que à vista. Então é interessante para ela poder ter um capital de giro, trabalhar com os tributos através do regime de caixa. Então vejam, a legislação tributária permite que algumas empresas essas, lucro presumido, possam apurar o PIS e a COFINS sobre o regime de caixa. E aí eu trouxe isso só para nós enfatizarmos que nós podemos nos deparar com essa situação no nosso EFD Contribuições. Então, o que significa o regime de caixa? O regime de caixa nada mais é
a representação, o reconhecimento das receitas no momento em que elas ocorreram financeiramente. Eu só reconheço a minha receita quando eu recebi ela financeiramente, independente da data de emissão da nota. É o que nós chamamos de regime de caixa. Eu só vou considerar como receita aquilo que eu efetivamente recebi. Já lá na contabilidade, que é o princípio da competência, nós também temos as situações de apurarmos os tributos por regime de competência. A contabilidade ela é movida por registrar fatos esses que devem ser registrados no momento em que eles ocorreram, independente de ter tido dispêndio financeiro ou não. Então vejam, a legislação contábil só é regida pelo princípio da competência. A legislação tributária, ela tem a possibilidade de ser apurada pelo regime de caixa ou competência no caso das empresas enquadradas como lucro presumido. Então vejam, uma empresa lucro presumido, ela pode apurar o seu PIS e COFINS na modalidade de regime de caixa. O que devem ser observados é que essas empresas que adotam regime de caixa, ela deve ter um controle duplo. Ela tem que ter um controle dos seus resultados por caixa e a sua escrituração contábil por competência. Então, ela tem que ter esse controle aí bem alinhado para que a legislação tributária não entre em conflito com a legislação contábil, para que ele possa atender as duas legislações de forma adequada e correta. Então, vejam lá. Regime de caixa representa o reconhecimento das receitas no momento em que elas ocorreram financeiramente. Isso significa pela data do recebimento. O artigo 129 da Instrução Normativa 1515 de 2014 dispõe que as pessoas jurídicas sujeitas à tributação pelo lucro presumido poderão adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de bens ou de serviços ou de prestação de serviço na medida em que ocorrerem os recebimentos. Então, as empresas que são lucro presumido poderão adotar o regime de caixa. O importante de nós ressaltarmos isso é que uma vez adotado o regime, ele deve perdurar pelo todo o ano calendário vigente, né? Então, a empresa não pode, um mês apura pelo regime de caixa, o outro pelo regime de competência, depois volta para o caixa e depois volta para o competência e assim vai. Uma vez que foi decidido no mês de janeiro a forma de tributação pelo regime de caixa, até dezembro a empresa deverá adotar pelo regime de caixa. Então, recomenda-se fazer um planejamento tributário antes de tomar essa decisão, para que a empresa não faça uma decisão inadequada. No que diz respeito a retenções na fonte, eu gostaria de alertá-los em algumas coisas que, como eu dou aula em outras entidades, e pelas dúvidas dos alunos, é algo que no dia a dia geram bastante conflitos, né? Retenções na fonte. De um modo geral, o que representa a retenção na fonte? Falamos em retenção, já assimilamos que retenção é reter valor. E de fato é. Na maior parte dos casos, a retenção na fonte no que diz respeito a tributos federais, não no que diz respeito a ISS, que a caracterização da retenção é diferente, no que diz respeito aos tributos federais, a retenção nada mais é reter valor. A retenção, ela significa a antecipação do recolhimento do tributo do contribuinte ao fisco, de forma antecipada. Então, vejamos, o contribuinte do PIS e da COFINS, dependendo da atividade que ele exerce, o imposto que é dele, da sua operação, é antecipada pelo tomador do serviço ao fisco. Isso caracterizou uma retenção na fonte. As dificuldades que nós temos hoje no dia a dia é em relação ao reconhecimento do fato gerador dessa retenção. Porque toda vez que nós falamos de retenção na fonte, de um lado a gente tem a retenção, do outro lado a gente tem a compensação. E isso deve ser de extrema relevância e observação por ambas as partes. Porque se um deles, quem fez a retenção e quem faz a compensação, não estiver sincronizadas essas informações, as obrigações acessórias estarão todas distorcidas. E aí nós podemos nos deparar numa situação de apropriação indébita de compensação. Então eu digo isso porque eu tenho bastante experiência na parte de retenções na fonte
E eu me deparo muito com dúvidas de alunos, principalmente quem trabalha em escritório de contabilidade, que é complicado no nosso dia a dia fazer o controle dessas retenções, principalmente na hora de fazer a compensação. Então, falarmos em retenção na fonte, toda e qualquer empresa que estiver sujeita a retenção, a melhor forma de nós fazermos a compensação dessas retenções é fazer a conciliação dos recebimentos. Não podemos deixar a compensação exclusivamente sobre a responsabilidade do departamento fiscal. O departamento contábil tem que conciliar as contas de recebimentos no mesmo time da apuração do PIS e COFINS, para que essas retenções e compensações não ocorram de formas inadequadas. Porque uma vez que elas ocorram em datas disparadas, não estiverem sincronizadas, nós vamos ter sérios problemas nas obrigações acessórias. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, a retenção nada mais é o reconhecimento, a antecipação do recolhimento do imposto, que é do contribuinte, ao fisco pelo responsável tributário. Então, aqui eu coloquei uma ficha que ela consta no EFD Contribuições, que é o registro F600. Neste arquivo, especificamente, o que nós temos? O detalhe de forma analítica da nota que estava sujeita à retenção. Eu sou um contribuinte do imposto, eu presto um serviço que está sujeito à retenção, eu vou colocar lá qual que é o valor total, de base que eu tive, de serviços sujeitos à retenção, qual que é o código de arrecadação, quem foi a empresa que tomou esse serviço e qual foi detalhado o valor de retenção de PIS e COFINS. Então vejam lá que eu tenho lá, olha, retenção por pessoa jurídica de direito privado. Em que momento aconteceu a retenção? Na data do dia 1/3/2014, no montante de 500 mil, que representa esses 25 mil. Esses 25.575, ele está detalhado sendo 3.575 para PIS, 16.500 para COFINS e a diferença para a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai ser confrontado isso no ECF. Então vejam, o contribuinte, quando ele entrega o EFD dele, ele demonstra nessa ficha o valor da receita, em que momento aconteceu essa receita, quem tomou esse serviço e quais foram os valores retidos de PIS e de COFINS. Por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Porque os escritórios de contabilidade, muitas vezes, por falta de recursos, ele acaba fazendo a compensação das retenções de PIS, COFINS e contribuição social, que é o PCC, sobre o regime de competência. E na legislação da adoção das retenções de PIS, COFINS e contribuição social, o fato gerador das retenções é regime de caixa. Então vejam, o responsável tributário, atendendo a legislação de forma coerente, o que ele vai fazer? Ele vai adotar as retenções e aplicar as retenções por regime de caixa, que como manda a legislação. A legislação rege que os pagamentos que estiverem sujeitos, os pagamentos efetuados de serviços que estão sujeitos às retenções, deverão ser feitos no momento em que ocorreu o pagamento. Este é o fato gerador, que está no artigo 1º da Instrução Normativa 459 de 2004. Este é o fato gerador das retenções do PCC, do PIS, COFINS, Contribuição Social. Mas, muitas vezes, por falta de recursos, o prestador de serviço acaba fazendo a compensação por regime de competência. E aí é onde nós vamos ter conflitos. Por exemplo, a nota fiscal foi emitida no mês de abril e paga no mês de junho, a retenção aconteceu no mês de junho. Portanto, este prestador de serviço só poderá fazer a compensação desses valores no mês de junho, ainda que a nota fiscal tenha sido emitida no mês de abril. Então, essas observações eu gostaria de alertá-los. Por quê? Porque no EFD Contribuições, nós acenamos o mês em que ocorreu a retenção.
Então, veja, se o tomador de serviço está fazendo a retenção conforme a legislação, o prestador também tem que fazer a compensação conforme a legislação, para que não tenham conflitos nessas obrigações acessórias. Por quê? O responsável tributário vai informar na DCTF o mês em que ele fez a retenção, vai informar na DIRF o mês em que ele fez a retenção. Portanto, o prestador de serviço, no momento em que ele faz a compensação e demonstra isso no EFD Contribuições, ele também tem que estar com essa informação sincronizada. Senão, nós teremos conflito de informações entre fato gerador adotado para apuração da retenção e fato gerador adotado para compensação da retenção. Tá? Era essa a dica que eu gostaria de passá-los. Como que ocorre a importação dos dados do EFD Contribuições? Então, veja, as importações de dados, o EFD Contribuições, ele pode ser criado manualmente ou ele pode ser feito através de importação. Diante da complexidade de dados e informações que nós temos que imputar no EFD Contribuições, a maioria dos usuários acabam fazendo através de importação. Então, o sistema de escrituração fiscal, o sistema em que faz a escrituração dos documentos fiscais, que deverão fornecer um arquivo TXT, no layout do Guia Prático EFD 121, que foi atualizado em 15/10/2015, e através da geração desse arquivo TXT, nós fazemos lá a importação para o aplicativo EFD Contribuições. Então, vejam, aqui é a tela inicial do EFD Contribuições, e aí através desta tela inicial, nós vamos clicar aqui para fazermos a importação do arquivo, né? A importação é feita nessa setinha verde aqui, onde nós clicamos e automaticamente ele vai habilitar, né? Vai abrir um campo para você selecionar o arquivo que você quer fazer a importação. Então, você tem que ir lá buscar o arquivo da respectiva empresa e fazer a importação. Feito isso, automaticamente o sistema PVA, né? O Programa Validador da EFD, ele vai fazer a atualização de tabela, se for necessário, e vai fazer a verificação do arquivo se está no formato pertinente à respectiva entrega. Uma vez estando ok, ele já vai habilitar o campo para você fazer a assinatura. Não estando ok este arquivo, ele vai abrir essa telinha aí de pendências de validação. Muitas vezes pode ser só um aviso ou erros. A diferença é que os avisos eles podem ser transmitidos sem que haja problema algum, já os erros eles devem ser corrigidos. E toda vez que nós tivermos erro, nós temos que termos lá uma postura. Ou eu volto lá no meu sistema de escrituração e corrijo o erro lá, gero o arquivo novamente e importo, ou eu direto no sistema do PVA, o aplicativo do EFD, eu clico duplamente em cima da linha de erro e ele vai direto para o campo onde consta o erro para que eu possa corrigir. O importante de ressaltarmos é que uma vez que eu fiz a correção dentro do EFD, essa correção ela não vai estar sendo corrigida no meu sistema de escrituração. Então, no mês seguinte eu vou ter esse mesmo problema. Então, toda vez que nós tivermos um erro, o ideal é que nós voltemos, né, lá no nosso sistema de escrituração fiscal, façamos a respectiva correção para que nos próximos meses de geração do arquivo eu não volte a ter os mesmos erros, né, recorrência do mesmo erro, tá? E esses erros eles podem ser por código de item errado, alíquota que foi estipulada errado, unidade que não está de acordo, várias situações, né? A estrutura, né? Como que funciona? O arquivo, uma vez que ele é gerado, nós temos aí uma estrutura básica do arquivo do EFD Contribuições. O EFD Contribuições ele é dividido aí por, vamos dizer assim, por 7 blocos, né? Nós temos aí o bloco de identificação, 6 blocos, né? Nós temos o bloco de identificação da pessoa jurídica, de informações do estabelecimento, da apuração do PIS, da COFINS, da contribuição previdenciária e de complementos, né? Então, como que é a estrutura dos arquivos, né? Então, nós temos o bloco 0, que é o bloco de abertura, identificação e referência. Eu vou fazer a abertura do arquivo e identificar a referência do arquivo que eu estiver entregando. Do bloco A até o bloco F,
são os blocos, né, o bloco A, C, D e F, são os blocos em que eu detalho as informações dos documentos que foram gerados para a apuração do PIS e da COFINS. O bloco I é um bloco específico para as instituições financeiras assemelhadas, né, no caso seguradoras, entidades de previdência privada e operadoras de plano de saúde. Já o bloco M, ele traz toda a apuração feita do PIS e o bloco PIS e COFINS, né? E o bloco P, ele é específico para a contribuição previdenciária sobre a receita. Já o bloco 1, ele serve para complementar algumas informações, né, da apuração do PIS, da COFINS, da contribuição previdenciária, e o bloco 9, ele serve para finalizar o arquivo. Então, basicamente, a estrutura do arquivo que é montada é em cima desses blocos. Então, nós temos cada bloco refere-se a uma respectiva informação. E aí eu abri um modelo aí de FD para demonstrar para vocês o que acontece dentro de cada bloco. Então, por exemplo, lá no bloco 1, que é de identificação, no bloco 0, identificação e referências. Nós temos lá, olha, identificação da pessoa jurídica. Aí dentro do bloco 0 nós temos o 0035, nós temos o 0100, que é o dado do contabilista, o 0110, que é o regime de apuração, o 0120, que é os períodos dispensados, o 0500, plano de contas, o 0600, centro de custo, e assim sucessivamente. Então, dentro de cada bloco, nós temos os detalhes das informações que devem ser imputadas. E aí, vejamos alguns tópicos que deverão ser observados, né? No que diz respeito à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, nós temos lá, contribuição previdenciária sobre a receita bruta. As empresas que estiverem sujeitas ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, é fato que os registros que são obrigatórios serem preenchidos no FD é o registro P100 e o registro P200. O P100, ele traz o detalhamento das receitas que estão sujeitas, né, à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, por tipo de serviço, por tipo de atividade. Já o P200, ele é um registro de consolidação. Então, veja, eu posso ter lá diferenciações de atividades, de percentuais, de alíquotas diferentes, né, de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e aí seria o analítico disso, e já o registro P200 seria o sintético dessas informações. Ele vai consolidar essas informações e vai me dar lá o valor que foi apurado de contribuição previdenciária sobre a receita. Já os registros P110, ele é opcional, ele não é obrigatório, né, ser utilizado, né, tendo o objetivo de detalhar de forma analítica, né, as informações com mais detalhes. Já o registro P199, ele é tratado apenas para elencar os processos administrativos ou judiciais que a empresa estiver sujeita. E o P210, que é o último registro de contribuição previdenciária, ele serve apenas para colocarmos ajustes decorrentes de ação judicial ou outras situações específicas que a empresa venha a ter. Então, isso é o que nós temos em relação à contribuição previdenciária sobre receita bruta. Já em relação às demais situações, em relação à contribuição de PIS e de COFINS, eu gostaria de elencar que nós temos aí tabelas específicas para cada tipo de documento fiscal que a empresa venha a ter. Então, nós temos lá a tabela, né, o registro A100, que é o bloco A100, que ele trata de notas fiscais de serviços, o bloco C100, o bloco C380, que é de venda consumidor, o bloco D350, que é de cupom fiscal, o bloco D100, que é de conhecimento fiscal de serviço de transporte. Então, para cada tipo de documento fiscal que a empresa venha a ter, eu tenho lá um registro no seu respectivo bloco. Então, a estrutura do arquivo ela é reparticionada por tipo de documento fiscal, por tipo de receita oferida da empresa. Então, nós temos aí, eu coloquei um resumo de todos os registros que são cabíveis dos documentos provenientes que geram receita para a empresa. E é isso que nós temos que observar, tá? E aí eu tenho um exemplo do bloco A100, que é o bloco proveniente de notas fiscais de serviços. Aqui eu só abri o campo para nós observarmos.
Vejamos, eu tenho que decidir se eu estou apurando o imposto por regime de caixa ou competência. Essa decisão se dá lá no mês de janeiro, quando eu estiver fazendo a apuração, a primeira apuração dentro do exercício. Tá? E aí vejam, através disso, quando nós formos detalhar os documentos fiscais no EFD Contribuições, o fisco ele já consegue confrontar e observar que nós temos um campinho lá, tipo de pagamento. Neste campo, tipo de pagamento, eu já vou colocar se o pagamento foi à vista, a prazo ou sem pagamento. Tá? Então, aqui, os órgãos fiscalizadores já conseguem confrontar se a minha base de cálculo por regime de caixa ou competência está batendo com o detalhe dos documentos fiscais que foram inseridos no meu EFD Contribuições. Então, muita atenção quando nós passamos essas informações. Muitas vezes, o departamento fiscal não observa isso. Ele só faz o input das notas fiscais e não observa isso. Então, no atual cenário que nós estamos, o departamento fiscal tem que estar junto com o departamento contábil constantemente. O departamento fiscal e contábil tem que estar sincronizado, para que não tenhamos divergências de informações. Senão nós não vamos conseguir entregar as obrigações, os SPEDs fiscais e contábil de forma sincronizada. Os registros e os dados deverão estar sincronizados. Vou falar de alguns cruzamentos de informação, mesmo porque nosso tempo está acabando e eu falo muito, né? Vamos lá. Então, em relação aos cruzamentos de informações, principalmente no que diz respeito à FD, nós temos as situações em que as informações elas são cruzadas através dos outros SPEDs também. Então, informações do EFD Contribuições, elas são cruzadas com o EFD ICMS-PI, elas são cruzadas com a escrituração contábil digital, que é o ECD, que trata da parte do balanço e das demonstrações, são cruzadas com a escrituração contábil fiscal, que trata da apuração do IRPJ Contribuição Social, com a DIRF, que é uma obrigação acessória anual, que contém as retenções ocorridas, com a DCTF, que é outra obrigação acessória mensal, onde nós temos que dispor todos os débitos existentes da empresa e os pagamentos ocorridos, e o Perdicompre, que é um aplicativo utilizado para pedido de restituição e compensação de tributos, Então, vamos ver aí alguns exemplos que possam vir a ocorrer de cruzamento de informações. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma empresa que ela apura o PIS e COFINS na forma de cobrança não cumulativa. A sua atividade, a sua receita está sujeita à forma de cobrança não cumulativa. Então, vejamos, lá no artigo 289 do regulamento, nós temos a seguinte situação. O valor contabilizado no artigo circulante numa conta própria não compõe o custo de bens, serviços e de despesas. O que isso significa? No momento em que eu vou contabilizar um documento de algo que eu adquiri, então nós temos um exemplo aí, vamos supor que uma empresa adquiriu mercadorias para revenda no valor de 100 mil. Então aqui eu fiz uma conta bem simples para nós compreendermos o que acontece. Essa empresa ela está sujeita à forma de cobrança não cumulativa. Estando sujeita ela sobre a forma de cobrança não cumulativa, a alíquota do PIS é 1,65, a da COFINS é 7,60. O não cumulativo são aquela situação que eu tenho que apurar no meu PIS e COFINS, débito menos crédito. Então, vejamos lá. Na hora em que eu for fazer esse lançamento contábil, tem a seguinte situação. Como que ocorre o lançamento contábil? Débito de PIS a recuperar de 1.650, débito de COFINS a recuperar de 7.600, o valor que vai para o estoque é o valor que sobra, de tudo que eu me recuperei, e o crédito que vai ser caixa, banco ou fornecedores. Aqui eu não entrei no mérito dos demais impostos, aqui eu só estou dando um exemplo de PIS e COFINS. Mas é claro, quando nós adquirimos uma mercadoria, eu tenho que verificar se aquilo vai me gerar operações seguintes. Se for uma mercadoria de revenda ou de industrialização, recupera de todos os impostos pertinentes e a diferença é o que vai para o estoque. Então, aqui é só para nós entendermos, eu coloquei o PIS e COFINS. Então, veja, o que eu tenho lá de valor de estoque? 90.750.
Este valor de estoque, ele tem que bater com o valor de estoque que eu tenho lá no meu registro de inventário do meu SPED fiscal. Olha lá o que acontece. Então, lá no meu SPED fiscal, que é o ICMS-PI, eu tenho o registro H005. Nesse registro, eu tenho lá meu total de inventário. Então, o valor de estoque declarado em 31 de dezembro de 2000 e tralalá, no mês que eu estiver executando, ele tem que ser o mesmo que eu tenho lá no meu balanço patrimonial do mesmo exercício. Então, vejam, nós temos que estar atentos ao cruzamento dessas informações. Bom, e aí, o que já está acontecendo? Eu tenho lá, eu me recuperei dos créditos, os créditos que foram recuperados estão no meu EFD Contribuições, o que sobrou, que foi por estoque, está no meu livro fiscal, lá no meu EFD ICMS-PI, e também vai estar na minha escrituração contábil digital. De que forma? Vai estar representando isso lá no meu balanço patrimonial. Aqui eu coloquei uma estrutura de balanço conforme o CPC, e isso lá no meu SPED contábil vai estar especificamente lá no meu registro J005. Lá no meu registro J005 do meu SPED contábil, eu vou ter lá a DRE e o balanço patrimonial. E dentro do meu balanço patrimonial, eu tenho lá meu arquivo J100, que eu componho todas as contas do ativo, e dentro do meu ativo, eu vou ter meu ativo circulante, e dentro do meu ativo circulante, eu vou ter minha conta de estoque. Então, vejam, cuidado com as informações que nós declaramos nas obrigações acessórias, inclusive mensais. Fora isso, então vejam, eu falei do crédito, que ele também é disposto no EFD Contribuições. Onde fica o crédito que eu tomei lá do meu livro, da minha nota fiscal de entrada das mercadorias de revenda? O meu crédito da nota fiscal das mercadorias de revenda que eu adquiri, ele vai estar disposto no que diz respeito ao PIS no registro M100. Lá no registro M100, eu vou ter lá crédito do PIS relativo ao período. Eu coloquei lá, ó, eu adquiri uma mercadoria no valor de 100 mil, alíquota de 1,65, que me gerou um crédito de 1.650. Então, isso eu vou fazer no meu registro M100 para o PIS, no meu registro M500 para o COFINS. Então, eu tenho que observar que os créditos são cruzados, né? Feito o crédito, aí o que acontece lá na nossa apuração? No registro M200, eu vou dispor o valor devido da apuração do período. Então, no período, eu tive lá devido 9.075, eu me creditei de 1.650, sobrou de PIS devido 7.425. Só que além desse PIS devido, após eu ter feito o meu crédito, né, a apuração do crédito, eu tive também, né, uma retenção na fonte de 3.575. Então, efetivamente, a empresa deverá recolher 3.850. Então, vejam, este único registro M200, ele vai ser confrontado com a DCTF do contribuinte, com a DCTF de quem reteve imposto e com a DIRF de quem reteve imposto. Percebam que aqui nós não estamos falando de data, mas lá atrás, quando eu falei de retenções na fonte, eu mostrei para vocês o registro que lá no EFD detalha o momento em que ocorreu a retenção. Então, o momento em que ocorreu a retenção tem que bater com o momento em que o responsável tributário pagou o código de retenção na DCTF e declarou na DIRF, para que não tenhamos esta divergência de informação. Em resumo, os confrontos eles são feitos através dessas obrigações acessórias. Quando uma empresa apura o PIS e COFINS na forma de cobrança não cumulativa, os créditos eles são cruzados no EFD Contribuições e na escrituração contábil digital. Já quando a empresa apura na forma de cobrança cumulativa e não cumulativa, os débitos eles são confrontados na escrituração contábil digital, na DCTF, na DIRF em caso de retenção e no próprio EFD Contribuições. Então, essas são as obrigações acessórias que são confrontadas no EFD. Paralelamente a isso, nós temos lá, né, olha, um exemplo, né, olha, o valor de estoque, eu visualizo ele na escrituração contábil e na escrituração do ICMS-PI.
O valor de imposto retido eu visualizo no EFD, na DIRF, na DCTF, na escrituração contábil na hora que eu vou contabilizar a minha receita, né? E na escrituração contábil fiscal no caso de contribuição social. O valor pago eu vou confrontar lá na DCTF e na DARF, através do ECAC. Então vejam, não para, o confronto de informações é constante, nós temos confrontos toda hora. A Receita Federal atualmente não precisa ter fiscalização presencial, apenas com a entrega das obrigações acessórias ela já consegue visualizar se está tendo divergência de dados ou disparidade de informações. E aqui é aquele item que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que isso foi publicado agora em dezembro e nós temos que estar atentos. Quando eu falo de contribuição previdenciária sobre a receita, olha só o que saiu publicado em dezembro agora, recentemente. Com a edição da Instrução Normativa 1599 de 2015, que tornou obrigatória a entrega da DCTF pelas empresas de construção civil do Simples Nacional, que optaram pela desoneração da folha de pagamento, a partir da competência de dezembro. Então percebam, as empresas de construção civil optantes do Simples Nacional, que recolhem a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ainda estando no Simples, a partir da competência dezembro, deverão entregar DCTF. O que deve constar na DCTF? Os débitos. Nessa DCTF deverá constar a contribuição previdenciária devida sobre a receita bruta. O que isso significa? Que mais adiante poderá a Receita publicar uma instrução normativa, incluindo também para essas empresas a obrigatoriedade da EFD na parte de contribuição previdenciária sobre a receita. Então, ficaremos atentos. Não se esqueçam, já que as empresas optantes do Simples, a partir de dezembro, na área de construção civil, deverão entregar DCTF por recolherem a contribuição previdenciária sobre a receita, pode acontecer dessas mesmas empresas estarem sujeitas mais adiante à entrega do EFD contribuições. Vamos ficar atentos. Bom, pessoal, espero que no decorrer dessa explanação eu tenha ajudados no dia a dia e que agora vocês se sintam, amados pelo SPED EFD Contribuições. Eu sei que nosso dia a dia não é fácil, nós temos uma carga maçante, mas nós temos que gostar e amar nossa profissão, para que consigamos suprir e atender a legislação da melhor forma possível. Os meus contatos estão aqui, gostaria de agradecer pela participação e, em caso de dúvidas, nós vamos tentar ajudá-los e a gente troca figurinhas. Eu vejo todos vocês como parceiros para que possamos trocar informações, pois muitas vezes eu não vivenciei situações que vocês viveram e vice-versa. Então, eu vejo que os colegas da área contábil, todos nós temos que ser parceiros, para que nós possamos trocar ideias e no dia a dia melhorar nosso conhecimento. Todos os dias nós temos que aprender algo. Até mais, pessoal!